Mateus 14, 22. Irmãos, passagem conhecida de toda a igreja. Quantos de nós já, em nossa vida, em nossa jornada, não ouvimos falar de Jesus ter andado por cima das águas? É uma passagem que existem filmes, não é? Que retratam este momento bíblico, onde de alguma forma o evangelho é anunciado em todo o território planetal, mundial. E eu queria, nesta noite, voltar a meditar com os irmãos nesse texto, para trazer à memória o que nós somos sem Jesus. Para onde vamos sem Jesus? O que faremos sem Jesus? O que será de nós se abrirmos mão de Jesus? Quais são os resultados de termos uma vida sem Jesus, que é a ponte, o caminho para termos comunhão com o Pai? E queridos, esse texto tem muito a revelar. Jesus, ele faz a multiplicação dos pães, as multidões ali começam a segui-lo, a grande maioria é interessada no pão, naquilo que Jesus poderia dar, naquilo que Jesus poderia fazer, porque eles viram literalmente os seus problemas serem resolvidos, a fome ser resolvida, e eles então começam a seguir Jesus, porque sabiam que Jesus era um grande profeta, que orava e as coisas aconteciam. Então há um interesse, e as multidões começam a apertar Jesus. Jesus tinha então agora uma motivação para subir ao monte. Quando Jesus subia ao monte, ele subia ao monte para orar, para ter um particular com o Pai, para renovar as suas forças. E era comum muitas vezes Jesus subir ao monte só. Ele não queria muitas companhias, porque ele não queria ser perturbado, incomodado no momento que ele precisava ter um particular com o Pai. Às vezes os discípulos o acompanhavam, mas ele, mesmo permitindo os discípulos acompanhá-lo, ele dizia: fiquem aqui, enquanto eu vou ali mais adiante, para ter o meu particular com o Pai. Ele subia ao monte, ele queria renovo, ele queria direção, ele queria comunhão, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo pessoal, que era melhorar a sua comunhão com Deus. E então nós temos, no versículo de número 22, o texto dizendo: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então veja a cena. Jesus olha a situação, provavelmente estava um tanto cansado. Ele diz: olha, façam o seguinte, vão para o barco. Estou ordenando, vão para o barco, que vou despedir a multidão, vou mandar também a multidão embora. Por quê, mestre? Eu vou orar agora, eu vou subir o monte, eu vou ter um particular com o meu Pai. Então Jesus, como um bom líder, ele dá uma ordem, eles obedecem e entram no barco e vão mar adentro, o lago adentro. Jesus sobe o monte, um vai para uma direção, Jesus vai para o monte, os discípulos vão para o lago. A multidão então vai para casa, porque a multidão, na sua maioria, não é discípulo. O discípulo, ele tem obrigação de estar agarrado, como diz o mineiro, em qualquer situação, em qualquer momento. Para onde o mestre vai, ele está junto, a menos que o mestre diga: se aparte de mim um pouco. Então o discípulo representa aquele crente batizado de comunhão, que está na igreja e que sabe que tem responsabilidades e que deve agir em concórdia, no mesmo ritmo e força de fé que o seu líder, para que as coisas aconteçam, eles cresçam, aprendam e a obra cresça. A multidão não. A multidão representa o visitante, aquela pessoa que vem à igreja, mas que não é batizada, que não está em comunhão, que não partilha das mesmas atividades, que não veste a camisa,
que não mergulha de cabeça na missão do reino, nos objetivos do reino. E é óbvio que isso é muito fácil de ser notado dentro de uma igreja, quem é discípulo e quem é da multidão. Pode ser visto na ceia, o discípulo toma ceia, pode ser visto nos trabalhos da igreja, pode ser visto nas atividades da igreja, pode ser visto no envolvimento do crente e o desejo dele de querer ver o reino crescer, a coisa andar. Então ele é alguém ativo, participante, que soa, que veste a camisa, que se doa, que está junto, que se envolve para então ver o reino crescer e a obra andar. Agora o fato é que nós observamos Jesus despedindo eles no versículo de número 22 e manda eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Genezaré era o local, então eles estão indo. De repente o tempo muda, e quando o tempo muda, chuva, ventos, uma tempestade. Eu não sei se todos sabiam nadar, mas o resultado é, para quem não sabe nadar, se o barco virar e não tiver aonde se agarrar e não souber boiar, e tem uns que é impossível boiar, né? Por causa talvez da massa corpórea, vai afundar direto e de forma mais veloz, vai chegar no fundo e não tem mais o que fazer, não é? Mas é importante aprender a nadar. Eu aprendi a nadar muito novo. Agora imagine os senhores e as senhoras atravessando um lago e o barquinho para lá e para cá, ventos, e um garrado num lugar e outro garrado em outro e outro garrado em outro, todo mundo preocupado com aquela tempestade. E a tempestade oferecendo a eles risco de vida. Uma situação que talvez eles estivessem dizendo assim: onde eu fui me meter? Ou outros talvez dizendo assim: por que Jesus nos mandou entrar nesse barco? Que situação que ele nos colocou? Talvez outro tivesse pensado assim: se eu não tivesse decidido seguir ele, eu não estava nessa. Se eu não tivesse decidido ir após ele, eu não estaria vivendo essa situação. Porque nós, quando servimos a Cristo, decidimos ser crente, e os problemas se levantam, como seres humanos, como homens e mulheres carnais, temos a tendência de criticar, culpar, procurar pessoas para descarregarmos as nossas mazelas, reclamações. Então queremos procurar um culpado. E eles agora, provavelmente, tinham passado muitas questões na vida deles. Afinal de contas, eles estavam no meio de um lago, correndo risco de vida, e alguém como Pedro tinha esposa, provavelmente filhos, e estava agora correndo risco de vida por conta da tempestade. E quem havia mandado? Jesus. Jesus era o culpado. Queridos irmãos, às vezes essas coisas acontecem com a gente também. A gente passa por situações, a gente vai parar em determinados lugares que nem queríamos ir. A gente vai para determinada situação e somos colocados em determinadas situações que nós não queremos. Alguns que no afã da juventude se enrolaram aí, ou com ele ou com ela, e hoje diz assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não estaria nesse enrosco hoje. Outros que estão em situações que chegaram em determinado ponto da vida que diz: olha, por que eu fui parar aqui? Olha a minha situação de vida, olha a minha real condição. E tem situações que a gente se pergunta: onde eu fui parar?
Somos colocados em circunstâncias, em situações que nós não queremos, que nós não pedimos, porque projetamos diferente, queríamos de outra forma, projetamos o sucesso, não veio o sucesso, projetamos a riqueza, não veio a riqueza, projetamos coisas materiais, bênçãos materiais, elas não chegaram, cogitamos bênçãos sentimentais, elas não chegaram, e a gente se acha em uma situação e se pergunta: aonde eu vim parar? Somos colocados, assim como esses discípulos, em um mar revolto, cheio de ondas, ventos, tempestades, correndo risco de vida. Fomos colocados em lugares que não queríamos. E somos forçados muitas vezes a fazer coisas que também não queríamos, que não projetamos para fazer, que não planejamos para fazer. De repente, alguém queria ser médico, secador de gelo. Alguém queria ser advogado, foi contratado para encher pneu de trem. Ou eu queria ser professor, está no emprego de desentortar banana. Tudo contrário do que nós projetamos. Eu não queria isso, eu não queria estar aqui, eu não queria que fosse desse jeito. Mas você está. Alguma coisa aconteceu que te levou a chegar aonde você chegou hoje, a ser e fazer o que você faz hoje. Então somos colocados em lugares que não queremos e também a fazer coisa que não queremos. E mediante essa circunstância, como nós, sendo servos de Deus, deveríamos nos posicionar. A primeira verdade que eu quero que os irmãos entendam é que, se você perdeu o controle, se você saiu dos trilhos, se o seu GPS enguiçou e você foi para um lugar que você não queria, a primeira coisa que você e eu precisamos entender é que, por mais que você tenha perdido o controle, Deus continua no controle de todas as coisas, e principalmente no controle da sua vida. Se você não sabe o que fazer, acredite, Deus continua sabendo o que fazer. Deus continua no controle da minha vida, da tua vida, e mesmo você e eu não sabendo o que fazer, Deus continua sabendo o que tem que ser feito, o que está acontecendo na vida de cada um de nós. Vocês lembram-se de José, que sai com os irmãos e é jogado em um poço, depois retirado e vendido para os amalequitas, ou para amalequitas, tem dois grupos lá, né, medianitas, e depois levado para o Egito, os mercadores, depois levado para o Egito, e lá ele vai parar em um lugar improvável, que ele não queria, que era um calabouço, e vai ser escravo, trabalhar contra a vontade dele, em uma profissão que ele não projetou, em um lugar que ele não queria. Vocês se lembram de José? Ele não queria, ele não entendia. E o que dizer de Moisés? Que a mãe o lança lá no rio, ele é criado por uma mulher que não é sua mãe, cresce em um local, no meio de um povo que não é seu povo, mata um egípcio, tem que fugir pelas terras de Midian, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, depois é mandado para um deserto, mais 40 anos ele vive 120 anos e está Moisés em lugares que ele não projetou, que ele não queria, mas que Deus queria e que estava no centro da vontade de Deus. Que falar de Daniel, deportado de Jerusalém para a Babilônia contra a sua vontade, como escravo, tendo que viver sobre uma lei distinta, diferente, de uma nação estranha, no meio de costumes de um povo estranho, tendo que enfrentar o inimigo que vem lhe afrontar a fé, não negando Daniel seu Deus, a sua fé, as suas convicções, mas firmando-se a preço de vida para não envergonhar o Senhor. O que dizer de Jonas? Jonas, Deus falou, vai para Nínive. Jonas falou, eu em Nínive, povo ruim, mau, os portões de Nínive, Senhor, são cheios de caveira.
porque eles torturam os inimigos, eles amarram as mãos, os pés, colocam uma pedra no pescoço e lançam eles no mar, em um rio, e eles olham assim: se vocês forem justos, o Deus de vocês vai tirar vocês daí. Não subia ninguém, morria tudinho, então foi culpado mesmo, tem que morrer. E eles faziam isso para amedrontar os inimigos, de maneira que os inimigos não pudessem entrar nas regiões de Nínive. Era um povo cruel, um povo ruim. Então Jonas não gostava desse povo, e ao invés dele ir pregar em Nínive, ele vai para a Espanha, ao contrário. E ele então, mesmo nessa direção, fora da direção de Deus, contra a vontade de Deus, ele vai para um lugar que ele não queria. E então ele é lançado no mar e vai para um ventre de um grande peixe. E aonde é que Jonas está agora? Nas profundezas do mar, num lugar sombrio, em trevas, e tendo um sentimento: o que eu vim fazer aqui? Onde eu vim parar? Se esses homens passaram por isso, por que você que é de Deus acha que também não pode passar? Se esses homens viveram isso, por que você que é a igreja de Deus acha que Deus também não pode te levar em lugares improváveis, locais que você não quer, que você não gosta, para fazer o que você não projetou? Por que não? Eles são induzidos, recebem uma ordem. Quem manda? O Filho de Deus. Entra e vai para o mar. Queiram ou não queiram, goste ou não, entrem. Assim é conosco. Nós também vivemos essa realidade. Você está aqui e talvez não entenda. Você está na condição que está e talvez não entenda, mas creia e entenda uma coisa: Deus continua no controle da sua vida, e você está na presença dele. Se você está na presença dele, tenha certeza que você está no centro da vontade dele, cumprindo os projetos e ideais de Deus, e dessa forma você não está em um lugar improvável, incerto, porque todo homem, toda mulher que se acha servindo a Deus, na comunhão com Deus, não importa o lugar aonde ele esteja ou o que esteja fazendo, ele está no lugar mais certo do mundo. Nós somos assim também. O versículo de número 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Jesus se distanciou. Diga: Jesus se distanciou do barco e dos discípulos. Aí a pergunta que se faz é: onde está o seu barco? O seu barco hoje está perto de Jesus? Ou o seu barco hoje está longe de Jesus? Se o teu barco... Pastor, como é que eu sei que meu barco está perto de Jesus? É se o teu barco está te levando para perto dele. Se você está tendo comunhão com ele, se você está junto dele. Ou se você sente que Jesus está longe do seu barco. Seu barco está longe de Jesus? Se tiver, a história que ensina que o barco longe de Jesus, as coisas não ficaram muito boas. As coisas não deram muito certo. As coisas não aconteceram de maneira boa. Jesus no monte, e eles estavam aonde? Versículo 24. E o barco estava já onde? Já estava onde? Opa, acordou a igreja. Versículo 24. E o barco estava onde? No meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Até onde o barco foi? Só até o meio. Não passou dali. O distanciamento de Jesus mostra aqui que Jesus estava no monte e eles no meio do mar. Ou seja, quando você está muito tempo longe do seu pai, quando você está muito tempo longe da sua mãe, quando você está muito tempo longe dos seus parentes,
qual é o sentimento que você tem? Saudade? E eu vou melhorar a pergunta: quando você está só, no meio do nada, no meio do mato, qual é o sentimento que você tem? Solidão, medo, abandono. Sim ou não? Sim. A pessoa que ela está isolada, ela vai se sentir em algum momento só, ela vai sentir solidão, porque ela acabou só. A solidão deles ali, a necessidade, o sentimento era: cadê Jesus? Se o mestre estivesse aqui, onde ele está? Não dá uma solidão quando nós estamos longe de Deus e o carro está capotando? Não dá uma solidão quando nós estamos de Deus, mas estamos hospitalizados, em um leito de hospital, prestes a passar por uma cirurgia, onde não sabemos se vamos viver ou morrer? Não dá uma solidão? A gente sente falta de alguém, sim ou não? E de quem é que nós sentimos falta? De Deus. E é nessa hora que vem sobre o nosso barco o quê? O que vinha sobre o barco? O barco era o quê? Açoitado pelas ondas. Isso representa Satanás. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos longe de Cristo, da obediência à palavra de Deus, é a hora que o inimigo entra. E quando ele entra, ele começa a açoitar. Ele começa a bater. Ele começa a provocar os seus ventos. E os açoites de Satanás que ele traz sobre a vida da pessoa, as ondas que ele levanta, os problemas que ele cria, as dificuldades que ele gera, tende a trazer sobre nós sentimento de medo, de solidão, de derrota. Porque assim, na vida de alguém que não está sentindo a presença de Deus, em comunhão com Deus, protegido pelas potentes mãos de Deus, o homem, com o seu barco longe de Jesus, ondas irão se levantar para afundar o seu barco. Ondas irão se levantar. Responsáveis por ela, ou responsável por ela, Satanás. Ele vai aproveitar que você está desprotegido. Ele vai aproveitar que teu barco está longe de Jesus. Ele vai aproveitar que você está longe do Pai. E ele fala: agora é a hora. Vou pegar ele. Vou pegar ela. Vou soprar contra a vida dele. Vou soprar contra a vida dela. E aí começam a se levantar os ventos, as ondas, as tempestades. O que nós temos no versículo 24? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha o versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os ventos da quarta vigília, preste atenção, são os ventos mais gelados. Os ventos da quarta vigília são os ventos que mais trazem frio. Imagine o ar-condicionado no 16, os ventos da quarta vigília estão no 12, no meio de uma tempestade. Ventos frios, medo. Isso representa a situação que se levanta para nos esfriar, nos desanimar, nos desesperar, abalar a nossa estrutura, abalar a nossa fé. Quarta vigília, ventos, ondas, vento frio, medo, insegurança, tudo envolvido, oprimindo a pessoa, batendo contra ela, e a coisa não caminha, a coisa não anda, está difícil. O vento aqui era contrário no versículo 24, porque o vento era contrário. Eles estavam no meio e não conseguiam passar, porque o vento era contrário, vinha contra eles. E na quarta vigília, ou seja, as coisas para eles só estavam dando errado.
Onde é que está o seu barco? Você está aproximando o seu barco de Jesus? Ou você está tentando navegar sem Ele? Levar uma vida sem Cristo, ter sucesso sem Ele, colocando o carro na frente dos bois. Eu quero a bênção, mas não quero o abençoador. Eu quero a vitória, mas não quero o general de guerra. Eu quero me dar bem, mas não quero comunhão com o Todo-Poderoso. O seu barco longe de Jesus não tem sucesso, não caminha, não avança, não sai do lugar. É por isso, irmãos, que as coisas só dão erradas. Trabalho, mas não tem nada. Relacionamento não avança. Família está longe, igreja está longe, está tudo muito ruim, tudo dando errado. Meu trabalho a coisa não dá certo, na minha casa não anda, na minha família não anda, minha vida... O que é isso, pastor? Isso é um barco longe de Cristo. Isso nada mais é do que um barquinho no meio do mar, sendo açoitado pelo diabo, e você achando que pode vencê-lo sem Jesus, sem se revestir de Deus, sem estar na presença de Deus. Eles remavam, mas não conseguiam chegar no seu destino. E detalhe, os marinheiros, eles dizem o seguinte: se você entrar num barco, entrar no mar, e o mar estiver revolto, com chuva, ondas, a última coisa que você tem que parar de fazer é remar. Se você parar de remar, o barco afunda. Então aí vai mais rápido. Então alguém vai com a cuiazinha ali tirando água e outros têm que ir remando. Tem que ir remando. A última coisa que você pode fazer é parar de remar. Se parar de remar, o barco afunda de vez. Esse trajeto desse lago era para durar 1h30 ou 1h30, né? Que é o correto a dizer. Eles já iam em 24 horas tentando. Serviço que era para terminar em 1h30, já ia em 24 horas e nada. Por quê? Porque Jesus não estava no barco. Estava enroscado. Sabe a vida que é enroscada? A vida que não anda? A coisa não sai do lugar, não evolui, não cresce, não melhora, você não vê progresso. Já viu? Que é isso, pastor? É uma vida, é um barco sem Jesus dentro dele. Você já percebeu que muitas pessoas, antes de chegar na igreja, a vida delas era um barco furado? A coisa não andava, não havia prosperidade, não havia crescimento profissional, não havia crescimento espiritual, não havia crescimento sentimental. Aí chega, coloca Jesus no barco, daqui a pouco é doutor. Daqui a pouco tem dinheiro, daqui a pouco comprou coisa, daqui a pouco casou, daqui a pouco houve progresso, crescimento. Por quê? Porque Jesus entrou no barco. Mas se Jesus não está no barco, as coisas param, dão errado. Se eles parassem, o barco afundava. Ou seja, às vezes os ventos se levantam, os açoites de Satanás se levantam, aí você diz o quê? Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou sair da igreja, eu vou jogar a toalha, para mim não tem mais jeito, eu vou me entregar. Aí sabe o que ensina essa passagem? Que se você parar, o barco afunda de vez. O que eu tenho que fazer, pastor? Perseverar. Alonga os braços, pega os remos e continua. Vai puxando o barco, vai remando. Não pode parar de remar, que é pior. Não pode parar de buscar, que é pior. Se você parar de vez, você morre logo. O barco afunda de vez. Então parar não é inteligente. Desistir não resolve. Jogar a toalha é pior. Jogar a toalha só é você assumir que é um derrotado, que o teu Deus é fraco, que Ele não tem poder e não teve forças para te levar aonde você deveria chegar.
Agora, sem Jesus você não vai conseguir. Tem que perseverar em seguir. O que diz Josué 14:8? Josué 14:8. Veja o que diz. Diz assim, ó: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, diga eu, porém, mais forte, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Quando os ventos baterem, quando as coisas vierem, quando as tempestades se levantarem, o que mais vai ter na igreja são crentes medrosos, fracos, que vão desanimar. Todavia, entretanto, existirão alguns que irão continuar remando, perseverando em seguir ao Senhor, dando o seu melhor louvor, colocando a sua melhor oração, se dedicando cada vez mais. Por quê? Porque o homem que está em meio a uma tempestade, ele sabe que a última coisa que ele tem que fazer é jogar a toalha. Ele precisa perseverar em buscar, em seguir ao Senhor. Quem está nessa fé diz amém. Persevere, não pare de remar, continue buscando, continue seguindo, seja um Josué na sua vida. Mulheres viúvas que perderam o marido, ficaram no luto, perseverem em oração, como diz 1 Timóteo 5, não desista, não joga a toalha, a vida não acabou, Deus ainda tem muito a fazer na sua vida. Mulheres solteiras, não desistam, Deus tem para você um sapo encantado. Só vai precisar assumir o relacionamento. Quando você assumir que beijar, vai virar um príncipe. Hoje é feio, é esquisito, mas no dia Deus vai fazer a obra, você vai ver um príncipe. E vice-versa. Não desistam, perseverem, não vá para o mundo não tem nada para você, o mundo não vai te oferecer o melhor, Satanás não tem bênção para a tua vida. Pastor, meu marido é mau, pastor, meu marido não presta, pastor, meu marido é um sapo. Beije ele, até ele se transformar, aí a coisa vai acontecer. As mulheres fazem o contrário hoje, eles fazem chutar o marido da cama. Ele de sapo vai virar um crocodilo e vai te engolir. Te dá uma bocanhada, você vai ver. Persevere, não pare. Persevere no aprendizado, irmãos. Persevere no partir do pão, na prática da lei, na prática das boas obras, na sua adoração, no seu ensaio, no seu círculo de oração, no seu evangelismo, na subida ao seu monte, na batalha espiritual, na leitura da palavra, no preparo para a pregação. Persevere. Deus não te chamou para parar, até porque Ele não tem prazer naqueles que recuam para a perdição. Continue remando. Uma hora esses ventos vão cessar. Perseverar na doutrina, para manter Deus em sua vida, porque assim você vai salvar tanto a você quanto os que o ouvem. Pastor, o que eu faço para me salvar? O que eu faço para salvar o meu próximo? Fique na doutrina. 1 Timóteo 4,6. 4,16. 1 Timóteo 4,16. Veja o que diz. Diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Da o que, igreja? Doutrina. Persevera nessas coisas. No que? Em cuidar de você e na doutrina. Porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você se salva perseverando na doutrina. Você salva alguém com seu exemplo de fé na doutrina e ensinando o outro a doutrina de Deus. Tem crente que está procurando igreja sem doutrina, vai cair do cavalo. Doutrina é um conjunto de ensinamentos que normatizam a vida do homem de acordo com a vontade de Deus.
Você tem uma natureza adâmica e você precisa ser moldado, doutrinado, alinhado. Você não pode estar na igreja e servir a Deus de qualquer jeito. Deus tem uma palavra para consertar as nossas vidas. Lembra de Isaías 28:10? Se você não lembra, vai lembrar agora. Diz assim, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, por quê? Porque você e eu, nós somos desregrados, não tem hora para levantar, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, você é um desregrado, sem doutrina, mas aí vem a palavra, e começa a colocar os pingos no i, você começa a andar direito, a ter disciplina, a ter doutrina, a ter regra, porque Deus não quer ninguém desregrado, Deus não quer ninguém sem mandamento, Deus não quer ninguém sem estrutura espiritual. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Persevere na doutrina, porque fazendo isso você vai salvar tanto você quanto os seus parentes, os que estão ao seu lado. Versículo 25, veja o que acontece. Mateus 14:25, diz assim, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do... Em que hora Jesus apareceu? Quarta? E como é que Jesus apareceu? De barquinho? De ultraleve? De avião? De balão? Como é que Jesus chegou? Andando? Andando por onde? Alguém aqui anda sobre as águas? Então diga comigo assim, Jesus chegou no sobrenatural. Ou seja, fora do natural. Sabe como é que Jesus chega na última hora e de forma sobrenatural? Ele chega com milagre, com aquilo que é improvável, com aquilo que você não esperava, com algo que vai te impactar, que vai te emocionar, que vai fazer você se assustar e reconhecer que Deus está agindo e que Deus sempre esteve presente no controle das nossas vidas. Diga para o teu irmão assim, Jesus vai chegar na tua vida através do sobrenatural. Diga para ele assim, você sabia que tem gente que não acredita mais no sobrenatural e quer, portanto, agir do carnal? Mas prega para ele assim, mas você, irmão, irmã, vai viver o sobrenatural de Deus. Quem crê no sobrenatural de Deus, diga amém. Vocês estão careca, irmãos e irmãs, de ver o sobrenatural de Deus nesta igreja. Deus operando, Deus libertando, Deus curando, Deus abrindo porta, Deus agindo. E é dessa forma que Deus vai continuar trabalhando em nossas vidas, através do sobrenatural. Só que tem uma coisa. Quando eles viram o sobrenatural, como foi a reação deles? Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, fizeram o quê? Dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Não é? Quando vem o sobrenatural, corre um para um lado, corre outro para outro. Jesus, quando chega, ele chega por meio do sobrenatural. Do sobrenatural. Irmão, quando Deus vier com sobrenatural na tua vida, não se assusta. Porque o sobrenatural de Deus surpreende, assusta mesmo, impacta. E você, o que não esperava, de repente chega e fala assim, eu não imaginava que seria tão bom assim. Sabe o que Pedro faz? Caminha e afunda. Isso representa os crentes que começam bem na fé. Os crentes que começam fervorosos. Como Pedro, Senhor, amanhã eu já me batizo, eu estou pronto, Senhor, puder e vier. Aí Jesus assim, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 3,
3 vezes tu vai me negar. Porque Pedro achava que estava pronto, que era o bambamã, então eu estou pronto, agora a coisa vai. Não, não é assim não. Às vezes não é assim. É muito fogo de palha. Para você estar pronto, você precisa se calçar na palavra, se estruturar na palavra, na doutrina, na oração. E aí tem que comer muito feijão. Não é fácil assim. Tem que se preparar, Pedro. Tem que se condicionar, Pedro. Senão você vai iniciar e vai afundar. Vai parar no meio do caminho. Quando os ventos soprarem, você vai se enfraquecer. E vai a pique. E vai ser difícil. Versículo de número 28 é o que diz. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Começou bem. 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Sabe qual é a diferença de Pedro e dos demais? É que alguns, quando estão afundando, ao invés de pedir socorro, fogem, somem, afundam de vez. E outros, quando estão afundando, assim: me ajuda, pastor, me ajuda. Por quê? Porque eu estou afundando. E aí o pastor vem, como o braço de Cristo, toma pela mão e ajuda. Tem que clamar por ajuda. Só que a ajuda não vem só com o braço não. Olha o que vem no versículo 31. Continuando aqui, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. 33. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o reverenciavam, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. O que Jesus falou para Pedro? Homens de pequena fé, por que duvidaste? Repreendeu ele. Jesus repreendeu Pedro por causa da sua pequena fé. Às vezes a gente não quer repreensão, mas ela é necessária para aumentar a fé. Sem a repreensão, tua fé não cresce. Ela fica do mesmo jeito. Repreensão faz parte. O que Pedro tinha? Dúvida. Só que dúvida e Jesus não combina. Dúvida e Deus não combina. Dúvida e palavra de Deus não combina. Ou você crê na palavra, você crê no que Deus diz, você crê no que Jesus diz, ou você vai afundar. Não combina. Tira a dúvida, repreende a dúvida. O que funciona com Deus é a fé. Fé presente, não a fé do passado. Ah, pastor, uns anos atrás eu era tão crente. Ixi, eu ia à igreja, eu orava, eu subia monte, eu jejuava. Isso não funciona mais, irmão. A fé que funciona é a fé de hoje. É a fé presente, do que você é hoje, do que você crê hoje, não do que você viveu no passado. Ou você se levanta hoje com Deus, tem uma fé genuína, crê na palavra, come a Bíblia, ora a Deus e diz: Senhor, eu não vou duvidar mais, eu vou me agarrar na palavra, eu vou me firmar nela e eu vou sim viver o sobrenatural do Senhor, eu vou andar sobre as águas. Ou então essa dúvida vai te matar e te afundar. E isso vai acontecer à medida que Deus vai te corrigindo, te repreendendo. A menos que você seja tão bom que não precise mais de repreensão, que não tenha mais erros e falhas. Você é? Não, eu também não. Então não ache ruim a repreensão de Deus. Seja humilde. Aceite. Repreensão, correção sempre de Deus, sempre deve ser bem-vindo em nossas vidas. Quando Deus te repreender, diga: muito obrigado, Senhor. Vamos já, diga: muito obrigado, Senhor. Só os que aceitam a repreensão e a correção, diga: muito obrigado, Senhor. Irmãos, quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Eles têm a fé confirmada.
de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus tem de Deus autoridade. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz: sem Jesus no barco, você não irá conseguir vencer o inimigo e chegar no destino eterno. Você precisa de Jesus no seu barco, nós precisamos de Jesus em nosso barco. Que eu e você venhamos convidar Jesus todos os dias para os nossos barcos. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Altíssimo de Israel, por mais um dia de vida. Senhor, acrescente a nossa fé. Ajude-nos, Deus de Israel, a crescermos na fé, na graça, no conhecimento, a vivermos o teu sobrenatural. Que o nosso barco, Senhor, não falte o Senhor. Que possamos viver uma vida perto de Ti, em comunhão, todas as manhãs, orando, lendo, todas as tardes, conversando com o Senhor, dialogando contigo, agradecendo ao Senhor e glorificando a todo momento o Teu santo, bendito e eterno nome. Senhor da glória, não fique só no monte, mas desça e venha de encontro aos nossos barcos e repreenda, meu Pai, os ventos impetuosos que têm se levantado contra o Teu povo e a Tua igreja, pois o Senhor ainda é aquele que dá ordem ao mar e aos ventos e eles te obedecem, pois há em tua voz o poder, a autoridade, a graça para repreender o mar e os ventos, Senhor da glória, que se levantam contra as nossas vidas e a tua igreja. Abençoe o teu povo, teus filhos. Assim te oramos, rogamos e pedimos e te agradecemos em o nome de Yeshua HaMashiach. E todos que creem dizem bem forte: amém. Diga graças a Deus. As palmas bem forte para o Senhor.